Quando o mercado de cripto voltará às suas máximas históricas? Essa é a pergunta que praticamente todos os investidores estão fazendo no mercado de cripto depois das suas correções que aconteceram nas últimas semanas e agora em meio a essa recuperação. E é exatamente essa pergunta que eu vou responder no vídeo de hoje. Eu quero te explicar em detalhes o que eu acredito que pode fazer o mercado de cripto se recuperar e como esse processo tende a acontecer. Então, se você quer estar posicionado para esse próximo ciclo de alta, é fundamental que você assista esse vídeo até o final. Então, começando aqui a nossa análise, o primeiro passo é entender os motivos que estão fazendo o mercado de cripto cair, para aí sim a gente começar a fazer uma análise mais ampla de toda a dinâmica. O primeiro grande motivo é o cenário macroeconômico. E ele pode ser explicado basicamente por esse gráfico que eu estou mostrando aí na tela para vocês, que ele mostra a expectativa do mercado em relação a quando seria o corte de taxa de juros do mercado. E aqui está a grande sacada. Quando a gente estava no final do ano passado, o mercado começou a acreditar de forma significativa que nós teríamos cortes já nesse primeiro semestre do ano. E esse foi o grande motor da alta não só do Bitcoin, como também das altcoins, associado justamente à potencial aprovação do ETF Spot de Bitcoin. E aqui vem uma sacada muito importante. O momento que nós estamos vivendo agora no mercado cripto é um momento de baixa liquidez, porque desde março o mercado mudou completamente sua perspectiva em relação à possibilidade de corte de taxa de juros. Isso explica porque apenas meme coins e projetos pequenos estão subindo, enquanto outros cases mais consolidados parecem que não andam nunca. É justamente pelo fato que falta liquidez. Então a primeira resposta para seu questionamento de quando o mercado cripto irá retornar é bem simples: quando o macro melhorar, quando a liquidez voltar. E aí, para isso, a gente tem que entender um pouco sobre o que está acontecendo agora. Como vocês podem observar, a gente está voltando a observar uma escalada da inflação dos Estados Unidos. E agora o Fed tomou uma atitude muito clara, de pontuar que eles não vão fazer o corte de juros tão cedo. Isso deve ter um reflexo nos próximos 3 meses, que é justamente a redução dessa expectativa de corte de juros e, por consequência, um reflexo da inflação. Eu particularmente acredito que no longo prazo o Fed já está sim posicionado para fazer o corte de juros e que ele pode acontecer ainda esse ano. Mas o grande ponto e a grande sacada é a gente entender que os próximos 3 meses, se a gente tiver 3 meses de mercado mais lateralizado e mais desaquecido, isso pode ser um dos fatores chaves para um ciclo de alta, porque isso pode reduzir dinâmica de inflação e, por consequência, reduzindo dinâmica de especulação e inflação, isso permite que a gente tenha um corte de juros e a volta dos estímulos econômicos no mercado cripto. E esse seria o primeiro pilar para a gente ter o retorno no mercado cripto. O segundo pilar que está afetando negativamente o mercado cripto é a pressão regulatória. Como vocês podem ver, recentemente a Uniswap recebeu uma notificação que seria processada para a SEC, e além disso, a maioria dos analistas acreditam que nós não teremos aprovação do ETF Spot de Ether, pelo menos não no dia 23 de maio. E isso tem tido um reflexo ainda mais negativo nas altcoins, especialmente nessa última grande queda. E aqui está a grande segunda sacada, que realmente a pressão regulatória negativa no mercado cripto também está sendo um fator que está impossibilitando a alta do mercado. E aí vem um pouco a gente entender o que são os próximos capítulos disso. Quando a gente analisa para o lado do ETF Spot de Ether, já é quase um consenso entre os analistas que, pós a recusa do ETF, a SEC muito provavelmente vai ser processada e perderá. E nesse momento a gente volta a ter uma corrida significativa dos investidores para se posicionar em Ethereum. Por quê? Porque a gente vai ver exatamente a mesma história se repetir do que aconteceu no ETF Spot de Bitcoin. O mercado desacreditado com uma vitória judicial que indica essa aprovação. E isso é uma ótima oportunidade para nós investidores, para se posicionar tanto em Ether quanto no seu ecossistema. Minha visão, talvez até o final de maio o ecossistema de Ether não seja um dos ecossistemas que mais ande. Mas depois da recusa do ETF, especialmente no momento que a VanEck iniciar seu processo contra a SEC, ali vai morar uma grande oportunidade e provavelmente vai ser o segundo motor da alta do mercado cripto. O terceiro ponto, eu acho que é o maior ponto de todos, é o receio de uma terceira guerra mundial. Como vocês podem ver aí, as pesquisas em relação a esse tema cresceram de forma significativa desde ali do aumento das tensões entre Israel e o Irã. A grande questão aqui é que não é interessante para nenhuma dessas duas potências escalar o conflito no Oriente Médio, e a gente já está observando uma certa estabilização de toda essa dinâmica. E aí que vem minha terceira visão. Particularmente para mim, um aumento dessas escaladas e desses conflitos não é tão significativo para os mercados de capitais. Por que eu falo isso?
Como mostrado nesse estudo do CFA Institute, normalmente momentos de guerra são momentos bons para a economia, porque geram expansão econômica, mais impressão de dinheiro, mais estímulos para financiar todos esses conflitos. Então a questão aqui é entender que realmente as guerras podem afetar no curtíssimo prazo com fuga de liquidez, como a gente observou no dia que o Irã fez o ataque a Israel, mas isso não afeta no longo prazo. Então deixa eu fazer um breve resumo para você entender exatamente o momento que nós estamos agora no mercado cripto. Nós estamos no momento que a gente tem o fator macroeconômico influenciando negativamente no curtíssimo prazo, o que deve se reverter nos próximos 3 a 6 meses. Nós temos o cenário regulatório influenciando negativamente o mercado de cripto, especialmente com a potencial recusa do ETF Spot de Ethereum, que também deve ser revertido nos próximos 3 meses. E nós temos o cenário de guerra, que no curto prazo gera esses efeitos negativos, mas no longo prazo constrói oportunidades. Além disso, um outro ponto que vale muito a pena ser destacado, como vocês podem observar, é que a gente também passou por um processo de desalavancagem desde aquela última correção, o que abre uma oportunidade muito interessante no mercado. Então, explicado tudo isso, o que eu vejo nesse momento agora de mercado? Eu vejo que a gente está um excelente momento para se posicionar no mercado de cripto. Eu acredito sinceramente que a gente deve ver o retorno das altas do mercado de cripto nos próximos 3 meses, conforme ocorreram em outros ciclos, porque quando a gente passa por essas turbulências de curto prazo, a gente tem um contexto de mercado em que a gente vai voltar a ter estímulos macroeconômicos, a gente tem um contexto de mercado que a gente teve uma ampla adoção institucional, com potencialmente o ETF Spot de Ether e o ETF Spot de Bitcoin, e a gente tem um contexto de modo geral, em que inúmeras inovações estão acontecendo no mercado do cripto, desde o mercado de restaking, desde novas estruturas no mercado de DeFi, desde estruturas de Reward Asset, expansão da adoção institucional, até como também segundas camadas dentro do ecossistema do Bitcoin. Então tudo isso favorece de forma significativa o mercado. E aí vem para mim os meus 2 pontos que ainda me fazem brilhar mais o olho com o mercado de cripto. Mas antes de eu entrar nesse resumo, deixa eu só te fazer um convite. Se você quiser receber minhas análises de forma diária, inclusive fazer parte de um grupo de WhatsApp exclusivo em que eu gravo áudios e mostro tudo o que eu estou pensando em relação ao mercado de cripto, você tem a sua oportunidade agora. Basta ir no comentário fixado e clicar no link dele para se inscrever no Crypto Today. E lá também você consegue já entrar no nosso grupo exclusivo de WhatsApp e receber todas as minhas análises. Não demora nem 20 segundos e você já fica à frente do mercado. Tá esperando o quê? Já fez isso? Já deixou o like? Já se inscreveu? Então vamos voltar para eu resumir o que está acontecendo nesse momento agora do mercado. E aí vem justamente os 2 pontos que me fazem ainda mais brilhar o olho com o mercado de cripto. O primeiro ponto é que eu acredito que a gente ainda pode ter um processo de out-season. Mas Orlando, eu estou vendo a dominância do Bitcoin subir. Se você pegar e observar esse gráfico aqui, foi justamente o mesmo movimento que aconteceu em 21. Primeiro a dominância do Bitcoin subiu para depois ter uma queda significativa. Então sim, eu ainda continuo acreditando nessa tese, que a dominância das alts vai voltar a crescer em relação ao Bitcoin, especialmente quando a gente tiver o processo da Van Eck em prol do ETF Spot de Ethereum e a gente começar a ver o mercado acreditando na aprovação do ETF Spot de Ethereum, principalmente porque grande parte das revoluções do mercado de cripto estão fora do Bitcoin e abrem essa possibilidade. O segundo ponto que eu vejo, e esse talvez seja um call mais para longo prazo e é o que me faz confiar cada vez mais no mercado cripto, é essa curva aqui da transição geracional de renda. Eu já comentei isso em alguns outros vídeos, mas eu quero reforçar esse insight aqui para vocês. Nós estamos vivendo uma era dos anos 2000, que é a era onde a gente vai ter uma das maiores transições de renda da história da humanidade, que os millennials e a geração Z vão se tornar as gerações mais ricas do mundo. E o fato dessas 2 gerações se tornarem as gerações mais ricas do mundo é um dos melhores sinais para o mercado de criptoativos. Porque no momento que essas 2 gerações se tornarem gerações mais ricas, elas vão conseguir potencializar o mercado de uma forma nunca antes vista. E essa migração de capital talvez seja o fator que mais vai favorecer o mercado de cripto. E esse é o grande motivo que eu sigo apostando de forma significativa no mercado. Mas eu também quero saber sua opinião. Me conta aí nos comentários quando você acredita que a gente vai ter esse processo de crescimento do mercado cripto. Deixe aí nos comentários, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, que isso é fundamental. E eu reforço para você se inscrever no Crypto Today e cada vez mais receber as nossas análises e ficar à frente do mercado. Um grande abraço e até logo.